Fala, meus queridos amigos, e aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, um tutorial aqui do eAcademy. Meu amigo, eu dei uma canseira em vocês, não foi? Cara, quanto tempo que eu tô sem gravar vídeo, mano, nesse canal, hein? E a galera não deixa de me seguir, não deixa de mandar mensagem, não deixa de me apoiar. Pô, vocês são muito foda, viu, bicho? Juro que eu nem vi quanto tempo tá aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Mano, véi, 7 meses que eu não gravo um vídeo pro eAcademy. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu passei esse tempo todo sem gravar e vocês ainda ficam me seguindo. Pô, vocês são muito foda mesmo, cara, vocês, hein? Tive alguns contratempos aí durante esses 7 meses de ausência, mas agora estou começando a organizar minha vida novamente. Estou começando a gravar os vídeos para vocês, lindos seguidores. Estou com muitas novidades aí, muitas coisas novas na cabeça, colocando em prática. Uma das coisas é esse cenário novo, né? Tô com um cenário mais legal, mais moderno. Tô com uns negócios na cabeça, uns treinamentos para pôr em prática. Então, aguarda novidades, aguarda coisas novas que vão acontecer durante esses próximos dias aí. Próximos meses, digamos assim. Então, sem mais lero-lero, vamos aqui começar o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre behaviors, que são eventos no eFramer. Vai rodando a vinheta aí pra gente já sapecar esse conteúdo. Vamos aqui já para o computador e vamos ver aqui o que se trata esse behavior. Behavior são eventos que a gente pode configurar em cima de vários componentes do eFramework, tá? Hoje eu vou te explicar, hoje eu vou te ensinar aqui, que eu acho que é a maneira que é mais utilizada, que é você configurar eventos em cima do model. Como assim eventos em cima de um model? Como seria isso? Não entendi. Eventos em cima do model seria, por exemplo, eu tenho um model de clientes, eu tenho uma tabela de clientes, vamos supor, e eu tenho um model de clientes. Esse model, assim que eu cadastrar, antes de eu cadastrar, ou depois que eu cadastrar, ou depois que eu salvar, ou depois que eu atualizar, eu quero que ele faça uma rotina, certo? E eu posso fazer isso meio encadeado, ou seja, eu posso fazer uma fila para que quando salvar ele fazer uma coisa, quando atualizar ele fazer outra coisa, quando deletar ele fazer outra coisa, e assim fica uma coisa, digamos assim, mais automatizada em relação ao que eu quero fazer antes ou depois das ações em cima de um model. Bom, vou deixar de blá 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 e vamos aqui pro computador, que é melhor que a gente faz. Então já tô aqui de cara no site do eFramework e veja só que coisa linda, veja só que coisa maravilhosa o novo site do eFramework. Olha só, a galera fez uma força-tarefinha aí para poder publicar o site. E olha só como tá muito mais legal, tá muito mais intuitivo. Aquele modelo anterior, das aulas anteriores, você viu aqui, tava aquele modelo mais arcaico da época, então tá muito mais limpo, tá muito mais legal, responsivo. E você pode dar uma olhada aí, eframework.com, e você pode ver, tem uns livros agora mais destacados, né? Que é bem importante. Enfim, uma série de coisas, até a parte da documentação também tá mais limpa. E fique à vontade depois em ver aí o site novo do eFramework, tá bom? E como eu faço nas outras aulas, eu vou mostrar na documentação, tá? Como você faz para estudar e ir mais a fundo no behavior. E você tem aqui o link, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo, aqui a parte de behaviors, que ele fala bem direitinho como funciona, como você deve usar. Ele tem várias formas de ser configurado, várias formas de você chamar. Eu vou explicar a forma que eu mais utilizo nos meus projetos, tá? Creio que seja a forma mais simples, a forma mais usada nos seus projetos, mais usada por aí pelos devs de framework. E aqui você tem uma série de configurações, ensinando como você faz, como você chama, como você configura. Nós vamos fazer juntinhos aqui, tá? Esse exemplo de behavior e você vai entender, tenho certeza que você vai entender, se você prestar atenção, lógico. Você vai entender como funcionam esses comportamentos. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui, ó, a documentação da classe behavior. Essa é a classe base que nós vamos utilizar para configurar nossos behaviors, tá? Tem tudo aqui bonitinho, ó. Passe uma vistazinha antes de você fazer o exercício, antes de você fazer o exemplo que eu vou fazer aqui nesse tutorial. Dá uma olhadinha, dá uma passada de vista. E mais uma vez, o eFramework querendo facilitar a nossa vida, eles têm também vários behaviors configurados, prontinhos para a gente usar. A gente não precisa fazer tudo do zero. Vou mostrar aqui 3 behaviors que é muito utilizado nos projetos do eFramework. Eu utilizo muito nos projetos, que é o timestamp behavior, né? O que quer dizer o timestamp behavior? Você tem uma tabela que tem, por exemplo, uma coluna que representa a data da criação do registro, a data da atualização, da última atualização do registro. Você apenas configura esse behavior no seu model, ele já faz isso automático para ti. Ele já bota lá o timestamp da hora da criação
e quando houver uma atualização do registro, ele já vai atualizar a coluna de última atualização do registro. Isso é muito legal, muito útil também. Aqui nós temos o Sluggable Behavior, que ele faz um negócio muito legal, que é se você tem uma coluna, por exemplo, de nome, o nome do cliente, que é o exemplo que nós vamos utilizar aqui. Ele vai pegar o nome do cliente, se tiver espaços, se tiver acentos, caracteres especiais, ele vai colocar tudo em caixa baixa, espaço ele vai botar hífen e vai deixar um nome. O nome, por exemplo, que a gente pode colocar numa rota. A gente pode colocar, por exemplo, na URL, né, com uma URL amigável. Você vai ver isso no exemplo que a gente vai fazer aqui, tá certo? E você tem aqui o Blamable Behavior, que ele é um negócio também muito massa, que é o seguinte: você configura esse behavior no seu model e você pode configurar uma coluna, sei lá, tem uma coluna na sua tabela chamada usuário que criou o registro. Vamos lá, user created user, ID, um exemplo. E você configura esse cara e ele vai pegar o iframe sozinho, vai pegar o ID do usuário que está autenticado e vai automaticamente colocar nessa coluna, certo? Ou seja, se eu tiver uma tabela de clientes e se eu tiver, por exemplo, uma coluna que representa o ID do usuário que cadastrou, o ID do usuário que cadastrou ou atualizou, tem as duas opções, esse behavior ele vai fazer esse papel para ti. Ele vai pegar o ID do usuário e vai colocar exatamente na coluna que represente o cara que cadastrou ou que atualizou. E como você sabe, a gente também pode criar os nossos behaviors, tá? Vamos criar um agora, eu vou te mostrar aqui mais ou menos o ambiente que eu já criei. Vamos aqui eu já tenho uma tabelinha aqui, eu chamei de clients, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas qualquer coisa eu aumento aí na edição. Tem aí, por exemplo, a tabela de clients, eu tenho o ID, o name, o code, slug, created add e updated add, tá? O name é o nome do cliente, o ID você sabe que é o código, que é a chave primária da tabela. Esse código nós vamos fazer o seguinte: ele vai ser um código do cliente, um código único que nós vamos gerar aí para poder utilizar o nosso behavior personalizado. O slug, a gente vai utilizar o behavior que a gente acabou de ver aí no comecinho da aula. O created at e o updated at vai ser o timestamp behavior, tá bom? Então eu tenho uma tabela criada, como você já sabe mexer no GI, eu vou aqui /GI, certo? Antes de mais nada, tá? Eu já vim aqui no projeto, deixa eu abrir aqui o meu PHP Storm. Eu já vim aqui no meu config web e já fui aqui, ó, e habilitei o meu URL Manager para pegar URLs amigáveis, tá certo? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a fonte, que eu esqueci. Um minutinho, pronto, tá aqui, certo? Então isso aqui por padrão, quando você instala o iframe que vem, já vem comentado, você tem que descomentar para poder habilitar a URL amigável. Então, eu já abri aqui o /GI, certo? Então, veio aqui em Model Generator, já configurei também lá meu banco de dados, no db.php, e eu tenho aqui a tabela Clients. Vou botar aqui Client no singular, vai ficar app models, a classe base vai ser Active Record, vou usar aqui o Table Prefix e vou deixar tudo padrão aqui. Vou dar um Preview, ele vai dizer aqui que tem um arquivo para criar, vou clicar em Generate e ele criou o meu model bonitinho. Vamos aqui no PHP Storm, já deve ter criado aqui. Deixa eu dar aqui só um Synchronize. Ele já criou aqui, deve ter criado aqui meu model. E tá aqui o client, tá? Bonitinho. Deixa eu aumentar aqui a fonte um pouquinho, como você já deve saber e ter visto em outras aulas aqui do canal. Vamos fazer primeiro o mais simples, né? Que é o que já tem pronto hoje no nosso iframe, que é popular, certo? Esses dois campos aqui, Created At e Updated At, utilizando já behaviors existentes no core do iframe. Bem simples, ó. Dentro aqui do meu model, eu estou dentro do client model e eu vou aqui sobrescrever um método, tá? Um método chamado behaviors. Ó, até já sugeriu aqui para mim, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui e vou dar apenas um return, return e um array vazio. E aqui vamos configurar os nossos behaviors. Vou fazer o seguinte, vou chamar o primeiro behavior de timestamp. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. E vou dizer o seguinte aqui, ó. Vou dizer que esse behavior, ele vai utilizar a classe, vou usar aqui class, timestamp behavior, class name. Só dessa forma aqui, do jeito que está aqui, já é para funcionar o nosso timestamp behavior. Já vou configurar também o nosso sluggable, tá? Vou colocar um outro na lista, sluggable, tá? Pode ser o nome que você quiser. E vou colocar aqui, dizer que a classe que eu vou utilizar, tá? Vai ser o sluggable behavior, que você viu, class name. Bem simples, tranquilo, tá? E vamos criar aqui também
um chamado code generator. O behavior que vai ser responsável de preencher nossa coluna code, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele chamar aqui uma classe que eu vou deixar aqui mesmo dentro do... Eu vou chamar, por exemplo, de generate client code, certo? E vai ser class name, certo? Eu vou deixar isso aqui comentado, nós vamos fazer já já. Vamos testar esses dois aqui já de cara. Chega aqui em controller, set controller. Deixa eu aumentar aqui. Aqui você pode ver que tem até uns behaviors também, já configurados, tá? Mas despreze por enquanto isso aqui. Eu vou aqui, por exemplo, no index mesmo e vou fazer o seguinte. Vou fazer client igual a new client, certo? E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer client name vai ser igual a Kilderson Senna, certo? E vou fazer client, vou fazer só isso aqui, ó, if se não salvar, ele vai dar aqui um print, vou dar aqui um print R no client get errors, só pra gente ver se tem algum problema. E se der tudo certo, vai dar apenas um echo, ok. Vou dar um die aqui, deixa eu só dar umas quebradinhas aqui para ficar legal. Então isso aqui, tudo isso aqui você já sabe, né? Criar um model, salvar isso aqui tudo, você já sabe que tem vídeos aqui no canal explicando como funciona. Então quando eu salvar isso aqui, tá? A minha aplicação, ela vai ter que botar o name, tá? Logo depois vai ter que botar o created at e o updated at, tá? Assim que ele insere, ele já coloca, já popula os dois. E vai ter também que botar o slug, né? Que é o nosso nome com hífen, sem caracteres especiais, sem espaço e sem nada, tá certo? Apenas letras separadas com hífen se tiver espaço. Então vamos testar aqui, tá? Vou atualizar aqui o meu... Deixa eu voltar aqui. Vou dar um enter e vamos ver se ele vai fazer o que a gente quer. Já deu um erro aqui proposital, tá? Deixei esse erro acontecer, porque ele tem que saber qual o atributo, né, que você quer que ele transforme o sluggable, né? O sluggable quer saber qual atributo que você quer que ele utilize como base para fazer a conversão para aquele formato que eu falei anteriormente, tá? É bem simples, tá? Eu vou até abrir aqui na documentação, ó. Você tem que dizer aqui qual o atributo que você quer utilizar, certo? Eu vou até copiar aqui para você ver. Vou aqui no client. E aqui são configurações do seu behavior, tá? Cada índice e valor desse array vai ser configuração do seu behavior. Então eu vou dizer, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que o atributo que eu quero utilizar é o title, só que nesse caso não é o title, é o atributo aqui, o name, tá certo? Então vamos colocar aqui name. Tá certo? Aqui, Wilson, mas eu não quero que o nome seja slug, quero que seja nome resumido, outro nome. Basta você vir aqui, ó, até aqui na própria documentação tem aqui, ó, slug attribute. Por padrão, ele utiliza slug, mas caso você queira colocar um outro nome, basta vir aqui e colocar slug attribute e você coloca aqui o nome da coluna que você quiser. Até colocar aqui, ó, nome da sua coluna. Certo? Isso também é possível no timestamp behavior, vou já mostrar para vocês. Então eu vou atualizar novamente aqui, deixa eu voltar para cá, deixa eu atualizar, deixa eu atualizar aqui. Coloquei foi como inteiro aqui no... Fala, meu Deus, eu coloquei o name como inteiro aqui, vamos alterar isso aqui, tá? Apenas uma pequena falha aqui de planejamento, mas eu vou colocar aqui baixar 60. Essa aqui é coisa fácil de resolver, né? E aqui no rules, vamos colocar aqui como string, né? Cadê ele? Name required, name created, não é inteiro isso aqui, tá? Vamos tirar isso aqui daqui. Falha no engano. Vamos aqui corrigir esse probleminha. Vamos dar um name, vai ser do tipo string. Tá? Isso aqui também você já sabe fazer. E vai ser no máximo 60 caracteres, como a gente configurou no banco. Vamos atualizar aqui. Agora é para dar tudo certo. E beleza, deu ok. Vamos voltar aqui no nosso banco e vamos ver se deu tudo certo mesmo. Vou aqui, content. E olha só, hein, ó. Eu não configurei o slug e nem configurei create at e update at lá no meu controlador. E ele automaticamente preenche aqui, ó, certo? Isso aqui é um timestamp, tá? É um inteiro que representa timestamp. Você pode também, tem maneiras de você colocar o datetime mesmo. O datetime no formato americano, tá? Isso aí, se você vê na documentação, você vê bem fácil como fazer essa mudança, tá certo? Vamos agora fazer o nosso behavior personalizado, tá? Criar o nosso próprio behavior. Mas antes disso, tá? Eu vou apenas te mostrar aqui rapidinho um timestamp, como tu pode trocar o atributo. Olha aqui embaixo ele já diz, ó, created at attribute,
e o update attribute. E esse value é o valor que você quer que caia no seu campo, tá? Atualmente ele coloca o timestamp, como você viu agora há pouco. Se você quiser que ele bote, por exemplo, a data e hora no formato americano, você basta configurar esse atributo aqui. Eu vou até deixar aqui comentado, ó, vou copiar do jeito que tá aqui e vou colar aqui no meu, cadê o behavior? Aqui, ó. E vou deixar assim, ó. Certo? Aqui, pessoal, é o create attribute. Se você quer colocar data de inserção, você bota aqui data de inserção e aí ele vai colocar tudo dentro dessa coluna. Se você quer trocar aqui para data de atualização, por exemplo, você bota aqui data underline atualização. E aí ele vai utilizar essa coluna para colocar a data da última atualização do registro, tá bom? E o value, como eu já falei, ele vai colocar o valor now, né? Esse now aqui vai ser, no caso, a data e hora no formato americano. Ele vai colocar lá na sua coluna, certo? Então faça seus testes aí, faça suas brincadeiras aí com esses dois behavior que eu te mostrei. E vamos criar agora o nosso behavior, tá? Que é o code generator, né? Que vai gerar o código, né? O nosso código de cliente aí meio que aleatório, tá certo? Eu vou criar aqui uma pasta chamada behaviors. E dentro dele vou colocar a classe chamada generate client code. É esse o nome que eu coloquei, não foi? Foi, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, generate client code. Deixa eu só botar aqui que às vezes eu erro. Pronto. E o que a gente tem que fazer é muito simples, tá? Lembra no começo da aula que eu falei que a gente tem que estender uma classe base? Lembra no início da aula que eu falei que o behavior tem uma classe base? Basta a gente estender, a nossa classe estender esse behavior, tá? Vamos lá, dar um extends. Behavior. Certo? Eu vou importar aqui para ficar mais bonitinho. Sou chato com esse negócio de importar, mas tudo bem. Nós vamos sobrescrever aqui uma function chamada events, certo? Vamos botar aqui um return e aqui vai ser a lista de eventos que você quer que o seu behavior execute. E a gente vai fazer o seguinte, eu quero que esse código do cliente ele seja executado depois que eu salvar o meu cliente, certo? Ou seja, no after save, que é chamado aqui no framework. Então, depois que eu salvar, eu quero executar alguma rotina para ele salvar aquele meu código do cliente, tá certo? Então a gente faz o seguinte, ó, active record, a gente vai chamar aqui uma constante chamada active record after insert, aqui ó, beleza? Deixa eu até importar isso aqui para ficar mais legal, pronto. Isso aqui é uma constante, tá, gente, do próprio framework, e a chave representa em que ação você vai querer que esse behavior seja executado. E o valor dele vai ser o nome do método dessa própria classe e o nome do método que ele vai ser executado. Eu vou chamar aqui, por exemplo, vou chamar só de run, tá? Pode chamar qualquer outro nome aí. E eu quero que ele faça isso aqui tanto no insert como no update. Então posso fazer aqui if after update, certo? Então, quando eu fizer o insert ou update, ele vai executar o método run, método esse que eu vou criar aqui embaixo, ó. Function run, certo? Aqui a gente recebe um event, tá? Mas nem vamos utilizar ele aqui. Vou até importar ele aqui também. Isso. Vou aqui indentar. Esqueci só de botar o namespace aqui, né? Vamos botar logo o namespace aqui. App/behaviors. Belezinha, tá? E aqui no nosso run, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o registro que foi atualmente atualizado, que foi feito, no caso, o evento, né? Então, no caso, aqui o iframe que disponibiliza, por exemplo, ó, vou tentar dar um print R aqui, no this owner, certo? Que é como se fosse o dono, né? O próprio registro, o registro que está sendo mexido nesse momento. Eu vou dar aqui um print R nele, só para você ver o que é que vai vir, tá? Opa, só esqueci de botar aqui app-mod, que eu botei dentro de app-models lá, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui e mandar ele gerar de novo, que aí o PHP Storm me ajuda nisso aqui. Class name. Pronto, vamos voltar aqui. E olha só, ele retorna, no caso, o nome do meu módulo. Então aqui eu tenho um registro que foi atualmente mexido. Eu não preciso instanciar, consultar, gastar mais uma consulta para isso, tá? Então vamos aqui. Cadê esse? Vamos aqui no nosso behavior. A gente faz o seguinte, ó. Tá? Vou fazer get owner. Vou fazer assim, this owner.
O nome da coluna que eu vou mexer vai ser, no caso, o nome da nossa coluna, code. Vai ser igual. Eu vou gerar aqui uma string randômica com o componente security que tem um generate random string aqui, certo? Ele vai retornar uma string de 32 caracteres totalmente aleatório. Vou executar novamente. Ele disse aqui que está muito grande, né, para o tamanho do campo. Deixa eu ver quanto eu coloquei aqui. Deixa eu voltar aqui na estrutura. Eu coloquei apenas 10, né? Vamos colocar aqui 40, né? Que eu acho que é 32 caracteres que ele gera. A gente tem que botar como 40. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui como 40, tá certo? Vamos atualizar. Vamos voltar aqui, vamos atualizar. Né? E deu ok, né? Se der ok, se a gente vier aqui, se eu der um refresh aqui, ó, dar um filter, ele coloca o registro, certo? Então, bem simples, muito simples. Eu vou fazer até mais um teste aqui, ó. Vou fazer só para vocês verem como dá certo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, todo cliente vai ser CL, tracinho e concatenar com string randômica, certo? Eu não sei se vai completar os 40 aqui, mas vamos ver. Vamos testar aqui, ó. Vou reatualizar aqui, tá? Deu ok. E quando eu vier aqui, ele colocou exatamente como você configurou lá no seu behavior. Você pode fazer milhares de outras coisas com isso aqui, tá? Você pode fazer, por exemplo, você quer que uma coluna específica quer que tire todos os caracteres, como a gente fez aqui no Blamable, para um campo, por exemplo, de CPF, de número de telefone, você não quer colocar parêntese, traço, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer com que um código de uma venda seja gerado automaticamente, sem precisar ter que fazer isso no módulo, no controlador. Cria um behavior que é muito mais útil, tá? E você vai criando uma pilha de behaviors para seus models, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dos behaviors. Use e abuse behaviors, que é muito útil para as nossas aplicações durante o nosso dia e nosso trabalho. Então espero você no próximo vídeo aqui do IA Academy. Até lá!